Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tem mais algumas pessoas que entraram e saíram, deve chegar a qualquer momento, né? E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito legal. Muito legal. Vocês vão adorar, eu acho, sabe? É muito legal. Giovana, você acha que eles vão gostar desse tema de hoje? Deixa eu pôr o vídeo aqui, que eu ia chamar o pessoal lá no WhatsApp. Gente, é aquele lá que a gente comentou ontem? Olha, eu fiquei surpresa com essa aula. Eu falei, caramba, acontece isso. Jesus, vamos usar isso para o bem então, né? Foi muito bom conhecer essa ferramenta, adorei. Vou lá dar uma chamadinha no pessoal, já volto, tá? Tá bom. Então, eu não sei se eu já falo para vocês ou não. O que vocês acham? Não. Deixa eles bem curiosos. Então, é que a Giovana manda. E eu não, tô brincando. Pode falar. Então, queridos, hoje nós vamos falar de inveja. Nossa! Hoje nós vamos falar de inveja, a gente vai falar de inveja, entender mais sobre isso. Que bom. Ok. Então, começando, a gente vai começar, como sempre faz, pelo Qigong. Né? Qigong. Qigong, o que é? Uma meditação, né, para quem ainda não esteve, está começando hoje. Qigong é uma meditação criada por uma deusa conhecida, na China conhecida como Kuan Yin, rigorosamente é Kuan Yin, né? E no Japão como Kannon e na Índia como Avalokitesvara. Ela era uma imperatriz, né, no Japão, e depois viajou para esses lugares. E aí, ela criou essa meditação, tem quase 3.000 anos, é a meditação que eu conheço, das que eu conhecia, a que é mais rápida e eficiente para deixar a mente livre, acalmar a gente, deixar eles relaxados. É 2, 3 minutos, pois com prática, 1 minuto, você consegue resultado absurdo. Então, a gente vai começar por ela, para preparar para a nossa aula de hoje, né? E como é que se faz isso? Então, o desenho que está aí, essa pintura, mostra a posição dela em cima de uma flor de lótus, né? A gente não precisa da flor de lótus para sentar em cima, né? A gente tem ela sentada daquela forma oriental, que também não é necessária, mas ela está sentada erecta, né? E tem uma posição das mãos, que eu quero que vocês observem. Eu vou mostrar essa figura das mãos aproximada, para a gente poder perceber que é os dedos entrecruzados para dentro da palma das mãos. Assim, ó. Você entrecruza os dedos, deixando os dedos para dentro das palmas, da palma da mão. Tá? E aí, sem pressionar juntas, junta indicador com indicador, polegar com polegar, forma um L, direciona o polegar para a boca do estômago ou para o plexo solar, né? Como ali na figura. E nessa posição, a gente está fazendo uma interligação com o cosmos, com o indicador, e com o polegar interligando no corpo. Isso é um reforço da nossa ligação natural com o cosmos, né? Aumentando a condição de energização. E a gente faz essa posição, depois fecha os olhos, respira lentamente e presta atenção na respiração. Mas eu vou mostrar para vocês agora um vídeo, pequeno vídeo,
em que eu mostro essa coisa da interligação dos dedos, tá? Então, primeiro eu faço rapidamente e depois lentamente. Os dedos ficam para dentro das palmas das mãos, olha lá. E junta indicador, polegar e vai para a posição. A posição dos braços seja confortável. Para mim, nessa posição é confortável, mas busca a posição que seja confortável. Veja que, no caso da Carnon, da Panin, ela senta com o braço para baixo, relaxado, tá? Então, é para ficar relaxado mesmo. E a gente, então, vai fazer esse processo. Então, vamos lá? Senta erecto, sentando erecto, entrecruza os dedos das mãos, junta indicador com indicador, polegar com polegar, fecha os olhos, presta atenção, respira lentamente e presta atenção na respiração. Eu vou contar 2 minutos aqui e depois chamo vocês. No final, depois de ter feito, eu quero trocar experiência sobre o que vocês sentiram, ok? Então, entrecruza aí as mãos, os dedos, fecha os olhos, respira lentamente e presta atenção na respiração. Ok? Voltando. Então, agora eu gostaria de, com vocês, eu estou ativando o som de todos. Quem pode me relatar a sua experiência? Eu senti um leve vibrar na cabeça. Quem mais? Estado de um leve vibrar. Quem mais pode me falar alguma coisa a mais? O pessoal está tímido hoje, né? Eu achei que o meu microfone estava desativado, estava ativado. Eu sinto muita paz, muita tranquilidade, me veio um insight no meio do Qigong que foi muito bom. Foi uma sensação muito boa. Maravilhosa. Alguém mais pode falar? Eu gosto da Maria Rosa também. Meu microfone está ligado? Tá ligado. Ah, ok. Olha, hoje eu senti uma coisa diferente. Eu senti assim, como se eu fosse adormecer.
Uhum. Das outras vezes eu não senti. Mas hoje eu senti uma sensação de... Acho que eu fui relaxando mais. Isso mesmo. Que legal. Uhum. E senti quase adormecer. Obrigado. A Carmela está falando que senti minha respiração mais leve, soltando pesos. Bom, o que é que se consegue normalmente? Não pode perceber, e aí, conforme você vai praticando, você vai tendo uma percepção mais clara do que essa técnica de meditação pode oferecer e pode proporcionar. Que é o seguinte: primeiro, essa questão mesmo de leveza, que é um relaxamento, né? E várias coisas acontecem no sentido do bem-estar, inclusive, porque você tem, quando você relaxa, você amolece essa parte dos ombros, né, essa parte em cima das escápulas, e por aqui passa toda a irrigação sanguínea, então o cérebro funciona melhor e energiza positivamente com isso. Então os pensamentos negativos amortecem e a gente fica muito mais calmo, muito mais tranquilo e tal. Esse fenômeno que foi citado, sentiu uma vibração na cabeça, né? Acho que foi a Estela que falou. Realmente, com a prática, para ver se você sentiu logo de cara, mas normalmente com a prática, a gente depois acaba sentindo depois bem forte a entrada de energia pelo topo da cabeça. Realmente isso é uma coisa que acontece. E decorrente desse processo de esvaziado do pensamento negativo, né, e a gente ficar com a mente mais tranquila, pode acontecer, como a Giovana estava falando, essa coisa de estar havendo alguma intuição, alguma percepção nova, né. Então, ele é um método que a gente pode fazer em qualquer lugar, né. Depois, com a prática, até quando necessário, fazer ambiente e tal, você pode fazer sem essa posição das mãos, né? E dá para fazer em qualquer lugar. Então, se for o caso, né, você pode se retirar e vai até o banheiro, como se fosse realmente utilizar o sanitário, e pode até utilizar qualquer lugar, não tem limitação nenhuma, tá? Se não der para sentar, fica de pé, mas essa posição que eu ensinei é a que dá maior resultado. Depois de bem treinado, você consegue praticar isso muito fortemente. Né? Então, façam isso, é interessante fazer de manhã, quando começa o dia, antes de dormir, e quando sentir mais tenso, a situação mais pesada, mais difícil com qualquer dificuldade, faz isso que acalma e a gente consegue ter melhor desempenho na vida. Então, agora, vamos começar o nosso processo. Para aqueles que eu ainda não me apresentei, eu sou Amadeu Bernardo, e eu sou pesquisador de desenvolvimento de saúde. Há cerca de 40 anos atrás, uma questão me pegou. Pela sociedade, o que a gente vê é que a gente vive em cima de resolver problema e de resolver a saúde, né? E não de desenvolver saúde, é curar a doença, né? Então, o que a gente precisa de verdade é outra coisa, o que eu quero de verdade é outra coisa, o que eu quero é crescimento, desenvolvimento. Esse crescimento e desenvolvimento, de verdade, é uma coisa de sempre saúde cada vez mais e tal, porque quem desenvolver saúde, a doença não aparece, né? E para conseguir isso, eu tenho que tirar as raízes da doença. Considerando doença não só que manifesta fisicamente, mas considerando até ao nível da dificuldade de realizar os nossos desejos, nossos sonhos, né? Então, eu fui desenvolvendo ferramentas, fui testando, né? Tem teste com mais de 5.000 pessoas, diretamente ou através de pessoas que eu vim informando nesse processo. Há cerca de 40 anos que eu pesquiso, eu tenho de praticar essas coisas cerca de 54 anos, um pouco mais de 54 anos, que eu não tomo nenhum remédio e nenhum
nem chá medicinal, nada, né? E eu vim desenvolvendo esses exercícios, colocando na minha própria vida, né? Não se assuste com 54 anos, porque eu tenho 73 anos. Apesar desse corpinho de 30, mas eu tenho 74, não, 73 anos. Eu estou ficando velho desse jeito. Eu tenho 73 anos e 54 anos que eu venho entrando para esse caminho, e há 40 que eu vim, cerca de 40 anos que eu vim desenvolvendo. E o que é o método, né? Eu criei com isso o método Yamadori, e esse método Yamadori, ele, na verdade, ele é um conjunto de ferramentas, um conjunto de exercícios psicoemocionais e técnicas que levam para eliminar a raiz da doença e desenvolver saúde, criando hábitos que levam para isso. A associada lá da Colômbia, a Beatriz, ela definiu muito interessantemente essa questão, porque ela diz que viver o método Yamadori é um estilo de vida leve, tranquilo, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de tensão, a gente vivendo com tranquilidade, buscando as soluções e caminhando para resultados positivos. Então, é criação de um estilo de vida Yamadori, um estilo de vida feliz. O nosso propósito é que o maior número de pessoas possível no mundo todo possam estar adquirindo essa forma de viver. Seja com consciência de que é método Yamadori ou não, não importa, mas o que importa é que as pessoas todas estejam com a saúde sempre desenvolvendo, sempre mais forte, para parar de pensar que eu preciso resolver problemas. Eu realizo e me realizo na vida e desenvolvo minha saúde. Então, com essa percepção, é que a gente criou, então, essas aulas para que vocês possam experimentar, testar e depois decidir pelo aprofundamento. A gente está apresentando para vocês 8 ferramentas, né? Que está dentro desse acerto de expectativa com vocês. 8 ferramentas, são 8 aulas, sem custo, com exercício para a gente praticar diariamente e trazer essa experiência para a próxima aula. Além disso, apesar de a gente estar oferecendo sem custo, a gente quer uma retribuição. E a retribuição é compartilhar esses resultados com os amigos. Conta para os amigos que existe um caminho assim. E conta para eles os resultados que vocês estão conseguindo com os seus exercícios, né, diários. Também convide seus amigos para virem experimentar também, né? Vim apresentar a outras pessoas, seja no Brasil, seja hispanos, porque a gente já está abrindo esses grupos em língua espanhola a partir da Colômbia, mas vale para, como a internet, vale para todos os países que falam espanhol. E no final dessas 8 aulas, dessa participação, a gente tem a possibilidade de um relato dessas experiências, né? E a gente quer uma gravação, um videozinho, um vídeo pequeno, falando como foi essa experiência com o método Yamadori. Quem não puder fazer gravando o vídeo, por favor, faça por escrito, ok? Então, essa é a retribuição que a gente está combinando com vocês. E agora, eu vou pedir para que quem esteve na última aula faça um relato de como foi a experiência nessa semana, né? Como foi a experiência praticando a nossa ferramenta. A gente teve eliminação de mágoas e correção de crenças. Como foi? Quem pode me contar? Pode ser um por vez, gente. Não precisa tumultuar. Foi aliviador. Hum. Tira um peso, né, da gente. Uhum.
Quem é que está falando? É a Estela. Ah, Estela. Ah, que bom, Estela. Muito bom. Ótimo resultado, parabéns. Quem mais pode falar? É só para completar, mas eu então, acho que é legal continuar fazendo, né? Sim. A ideia é que a gente continue fazendo, porque tem que virar hábito, né? Estilo de vida, de verdade, é um hábito de viver daquele jeito, né? Só que é uma série de hábitos, então cada um dos exercícios, de verdade, é para a gente continuar fazendo e fazendo essa limpeza, né? Continuar obtendo cada vez mais resultados. Quem mais pode falar? Maria Rosa, assim como a Estela, eu senti uma sensação de leveza, mas senti também alguma coisa assim, uma serenidade. Eu consegui fazer com uma pessoa, certo, do jeito mesmo que você solicitou que a gente fizesse, sentindo que a gente voltava naquele momento. E uma vez eu consegui voltar de fato. E parece até que eu assim não sentia mais o ambiente onde eu estava, de tão forte que foi. E essa experiência foi assim, de um alívio, uma sensação de voltar ao equilíbrio, sabe? Foi fantástica. Maravilhoso. Ok. Então, agora eu vou travar o microfone de vocês e a gente vai começar o nosso próximo assunto. E o assunto agora é, primeiro, o objetivo de hoje, né? O que a gente quer hoje? Ao final do nosso encontro, eu quero que vocês estejam em condições de avaliar a influência da inveja para a vida e como agir para não ter a inveja recaindo sobre vocês. Ok? Então vamos primeiro para o conceito de inveja. O que é inveja de verdade, né? A inveja é uma ação em que você está desejando o que o outro tem. Seja estilo de vida, seja coisa que ele conseguiu na vida, seja objeto, seja qualquer coisa, né? Você quer dele. Então, você não quer uma coisa como ele, você quer dele. Você quer aquele que ele tem. Esse é o conceito fundamental da inveja, né? Você deseja possuir o que o outro possui, e não também possuir como o outro possui. Eu quero aquele sapato. Não é? Eu quero um sapato com aquele, gostei. Podia ser aquele, podia ser outro. Mas não, é aquele. E todo mundo sabe que quando uma peça é invejada, ela parece que acontece alguma coisa, estraga, né? Acho que todos têm essa experiência, ou pelo menos ouviram falar de experiências assim. E por que isso acontece? Porque como eu quero aquele, eu fico puxando energeticamente aquela coisa para mim. Eu estou puxando. Estou atraindo energeticamente. E com isso eu estou enfraquecendo aquele objeto. Por isso que, normalmente, a coisa que é invejada, estraga, acontece alguma coisa. É comum a gente ouvir de mulheres, por exemplo, contando que tem muitas mulheres com a gente hoje, que se arrumou, está toda bonita e tudo, vai numa festa, né? E está com muito orgulho de ter aquele vestido, por exemplo, que é maravilhoso, né? E o fato de ter aquele vestido maravilhoso, alguma coisa acontece que estraga o vestido, cai coisa, mancha, tem coisas assim, não é? Então isso é o efeito que a inveja provoca. E a gente sempre fica pensando que eu preciso criar uma barreira para não ter, porque o problema é do outro. O outro aqui vem provocando esses efeitos sobre a nossa vida, porque o invejoso faz tudo isso. E de verdade, tudo está acontecendo por um processo que a gente pode aproveitar depois para ser positivo para a gente, como a Giovana falou agora há pouco. Então, a inveja é isso. Você quer aqueles, sem perceber, a gente está querendo aquele. Está com o desejo de ter aquele vestido. Olha, você até se imagina com ele, ou se for sapato, carro, tanto faz, né, o que está sendo invejado.
Eu percebi isso porque eu também percebi na vida isso acontecendo comigo. Então, como se deseja um objeto, a forma de viver específica daquela pessoa, isso enfraquece a energia daquilo que é desejado, como eu falei, e com isso permite que até afete a vida da pessoa invejada, conforme o que a gente está, conforme a inveja está sendo direcionada. E o despertar da inveja, aí que vem, né, o choque, que a Giovana estava falando, porque o despertar da inveja é feita por quem é dono da coisa invejada. Quem tem a coisa invejada é que provoca o invejoso. Eu vou explicar isso, não se preocupe, né? Porque, na verdade, essa provocação é feita sem que a gente perceba, porque a gente tem orgulho de possuir aquela coisa. Ou seja, você tem um grande orgulho porque conseguiu ter aquela coisa, né? Esse é o primeiro ponto, que não é uma coisa ruim. O orgulho é uma coisa muito boa. O grande problema é não conseguir você provocar sem saber. Mas ter orgulho, mostrar o orgulho é que é problema. Orgulho precisa ter. É importante que a gente tenha. Então, orgulho é uma qualidade. Só um comentário de uma anotação aqui da Michelle Teles, que não está ouvindo o som, mas daí é configuração aí, tá? Não sei como é que resolve agora. Bom, o passo seguinte é que inconscientemente a gente deseja que as pessoas vejam que a gente conseguiu aquilo que a gente está, que é objeto da inveja. Sem que a gente perceba, como a gente tem muito orgulho, a gente quer que as outras pessoas percebam que eu tenho. Então, como eu quero que percebam, eu até controlo, eu fico olhando para ver se perceberam mesmo. E o exemplo mais claro, ou mais tranquilo, que eu normalmente estou apresentando, é assim. Sabe criancinha? Né? As crianças, quando tem um pirulito, por exemplo, que uma tem e as outras não, elas agem com o pirulito como se estivesse querendo mostrar para o outro que tem pirulito. Então, segurando o pirulito, mostra para o outro. E até, muitas vezes, aproveita para degustar o pirulito, ou lamber o pirulito, provocando o outro para o outro também desejar. Né? Então, o que está acontecendo? Essa intenção, que é a coisa que a gente já discutiu antes, essa intenção provoca o outro. Esse direcionamento que é dado pela intenção faz com que o outro desperte para querer ter também. Se simplesmente você olha para alguma coisa que você acha bonito, você não necessariamente vai desejar aquilo. Mas como tem a intenção de que seja mostrado para você, de que é uma coisa boa, com isso, desperta a inveja no outro. E se for do tipo de pessoa que já tem essa facilidade, tendência para ser invejoso, tem esse hábito de inveja, você desperta mais rapidamente. Então, quem provoca a inveja é o invejado. O culpado da inveja é o invejado. Aquele que está sofrendo o ataque porque ele provocou o ataque. Né? Essa é a grande questão. Porque quem provoca o ataque é que está sendo quem motivou a questão da inveja. E veja, você tem passos claros. Inconscientemente, sem se dar conta, a gente possui uma forma que é difícil de ser obtida, a gente quer que perceba,
que a gente conseguiu. Então, essa intenção de que as pessoas percebam, que as pessoas notem, é que atrai essa atenção. E o que é que a inveja produz? Ela produz, primeiro, o enfraquecimento, né, do objeto, conforme a gente já conversou, mas também enfraquece a pessoa que está sendo invejada. Porque eu estou tirando, está sendo puxado uma parte da energia da vida que ela aplicou para ter aquela coisa que ela tem, né? Então, você tem um enfraquecimento energético da pessoa. Porque você está, de certa forma, querendo ser um pouco aquela pessoa. O invejoso, sem querer, está querendo isso. Mas o invejoso, reforçando, o invejoso não tem culpa. A culpa é de quem provocou, né? A pessoa pode ser muito irascível, né? Muito briguenta, mas ela só briga com quem provoca ela, né? As pessoas que convivem bem com ela, não tem briga, né? E invejar, quando a gente provoca a inveja, a gente reduz a força, mas quando eu estou reduzindo a força do outro, eu também estou perdendo minha força. Então, saem os dois prejudicados. Então, quando a gente provoca a inveja no outro, eu estou enfraquecendo a mim e ao outro, né? Eu estou fazendo uma ação negativa perante a própria vida, né? E existem pessoas que têm essa tendência. Então, se eu exerço uma ação assim, provocando, eu encontro, por afinidade até, as pessoas que têm essa facilidade de serem provocadas e acaba tendo esse resultado negativo, tá? Então, a inveja tem esses aspectos. Então, vamos ver, então, como é que a gente faz para corrigir esse tipo de coisa. E para isso é importante a gente reforçar a questão do comportamento daquele que é invejado. Existe, ainda que subconscientemente, um desejo de ser percebido. Estou reforçando isso porque é muito importante. Porque eu até salientei aqui com o exemplo da criança, mostrando o pirulito, porque a gente está, sem perceber, com a intenção de que o outro perceba. E veja, é a intenção de que o outro perceba, né? Então, a gente quer ser percebido. Então, cada um tem o seu tipo de atitude para provocar isso. No caso do molequinho, ele está provocando, mostrando e olhando com cara até meio sacana, né? O outro, tem certeza que o outro vai conseguir, que o outro vai ver e vai querer. Então, cada um de nós tem a sua forma de fazer. Eu me lembro de um tempo que eu tinha carro, andava sempre com carro, por uma fase da vida que eu precisei ter carros mais velhos, né? Então, como eu tinha muito orgulho de mexer um pouquinho e tal, deixava ele bonitinho, eu achava que todo mundo tinha que perceber. Eu fazia com que as pessoas que tinham condições de ter bons carros tivessem inveja do meu carro velho, porque eu os provocava, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque mesmo para porcaria a gente consegue fazer o outro querer. A intenção faz isso, né? Essa é uma coisa bem importante, né? Que até a intenção faz isso. Então, é fundamental que a gente tenha essa visão, então, de buscar entender como é que eu faço isso. Então, tem a intenção de ser percebido, tem o orgulho, que é uma coisa boa, mas é orgulho que não é orgulho de ter, é orgulho que eu consegui e ele não, né? Então, é coisa de você tem o orgulho de ter conseguido o que ninguém consegue. Então, é o orgulho de que só você, sabe, esse componente, né, que está embutido nesse pensamento, ele é muito importante. Ter orgulho é maravilhoso, precisa ter orgulho, mas não precisa que os outros saibam que você tem orgulho, né? Não é para ser notado, é para você comemorar que você conseguiu, não é para os outros ficarem derrotados porque não conseguiram. Então, esse movimento é que provoca essa ação da inveja sobre a gente e até traz enfraquecimento. E tem essa questão dessa atitude que é a atitude decorrente da intenção, essa atitude de procurar saber se o outro está vendo mesmo. Eu até controlo, eu fico olhando e com isso eu estou
exercendo o processo de atração para aquilo que eu estou intencionando. Então, é um movimento que a gente faz muito forte de provocação do invejoso. E faz, inclusive, com que pessoas que nem têm inveja acabam sendo provocados, né? Então, a importância da consciência dos seus pontos fortes, capacidades e qualidades é uma coisa importante. Tenha consciência. Procure saber quais são seus pontos fortes, procure identificar, e até pergunta para outras pessoas, quais são os seus pontos fortes, o que é que você tem de qualidade, o que é que faz as pessoas gostarem de você, né? Dentro dessas, é provável que tenham, e as coisas que você conseguiu, olhando para as coisas que você conseguiu também, dentro disso você tem pontos que você precisa se orgulhar. E também ainda dentro desses, existem alguns que você já se orgulha e eventualmente você vai perceber que nessas áreas você provoca a inveja. Então é importante o orgulho, né? Mas é preciso ter orgulho do que você tem e ensinar os outros, ou ter o desejo, ter a intenção de que o outro aprenda com você. Ter a intenção de que os outros também consigam. Se você conseguiu, ele também é ser humano, ele também tem condição de conseguir. Qualquer que seja o nível. Não existe nada que nos faça ficar mais fraco, a não ser a gente se colocar na posição de fraco. Todo mundo pode conseguir, né? Por isso, até entra a questão da visão do bullying, né, que é a coisa de uma perseguição, a gente vê o outro como coitadinho, né? E, recentemente, a gente teve um comercial que era maravilhoso, sobre bullying, né? Que é essa questão de que era um garotinho, né? Que ele vinha vindo da escola e todo mundo falava para ele, ô baixinho, ô baixinho, ô baixinho, né? Porque ele era pequeno. Eu também, quando pequeno, me chamava de pulguinha, né? Porque eu era bem pequeno. Eu continuo pequeno, mas eu era bem pequeno. Então, quando eu tinha 6, 7 anos, na escola me chamavam de pulguinha. Para mim, nunca afetou nada, né? E esse exemplo desse garoto é bem interessante no comercial, porque todo mundo na rua, ele está voltando da escola, e ele ouve, ele faz um sinal de que, tipo, cumprimenta, mas ele passando sério e tal. Quando ele chega em casa, ele liga o computador, entra numa rede social, né, com uma live, e diz assim, ok, pessoal, aqui é o baixinho, e hoje vamos começar a conversar e tal. Ele tinha o maior orgulho de ser baixinho. Então, mas não provocava inveja, não fazia os outros quererem ser baixinho, né? Os outros até brincavam com ele, mas para ele não significava nada. Então, o que a gente precisa ter é exatamente isso. Desculpa. A gente precisa ter essa condição de estar sempre orgulhoso do que a gente tem, mas sempre com a intenção de que os outros também consigam, que os outros aprendam com a gente. Com esse posicionamento, a gente acaba com a condição de inveja. Então, é ensinar os outros a possuir as qualidades que você tem, ou estar com a intenção de fortalecer o outro para que o outro também consiga. Tudo isso faz com que a gente fortaleça energeticamente e retire os possíveis efeitos de pessoas que estão, eventualmente, querendo ter aquilo que a gente tem. O processo da inveja. Esse é o processo de limpeza natural, né? E para confirmar isso, vamos ver como é o comportamento dos que são realmente grandes vencedores. Tem um comportamento típico de quem vence. Vamos ver como é que é isso. O comportamento típico do vencedor é assim. Primeiro, ele admira os que produzem resultados de sucesso. Ele não quer ter aquele sucesso. Ele admira, ele gosta de ver que o outro tem sucesso. Né? Isso é bem interessante. Ele gosta de ver. A outra é que, olhando para outros que estão vencendo, ele olha com o olho de aprender o que o outro consegue fazer.
né? E, com isso, ele aprende e se aprimora o tempo todo. Esse comportamento é o comportamento do vencedor. É assim que a gente tem que se comportar, é assim que a gente tem que estar sempre pronto para estar contribuindo para os outros. Dessa forma, a gente fica fora da inveja. Não é criar barreira, na verdade é você ficar no ataque. Não é se defender, na verdade você fica no ataque do positivo, da criação das coisas positivas, né? E que a gente observa claramente nessa última afirmação, que quem luta apenas para sobreviver, satisfaz com o que já aprendeu, não vai ser vencedor. Então, quando consegue alguma coisa, ele conseguiu aquilo que poucos conseguem, para ele é uma coisa muito importante, ele quer que todo mundo fique sabendo que, olha, eu consegui. Quando, na verdade, todo mundo tem que conseguir, tudo que quiser, né? Que esse é o caminho natural do homem, realização, felicidade, como a gente já discutiu em aulas anteriores. Então, como é o comportamento e a atitude adequadas, então, perante essa questão da inveja? Primeiro, reforçando uma constante intenção e determinação para que todos aprendam a ter seus pontos fortes. Uma forte intenção, determinação de que todo mundo também consiga aquilo que você consegue. Quem consegue fazer isso está promovendo com essa intenção o próprio crescimento, fortalecendo a si e fortalecendo o outro. Porque não entra a coisa negativa de puxar energia, mas sim eu estou exercendo um movimento de energização e isso fortalece a mim e a todos os outros. A outra coisa é eliminar essa atitude de ficar prestando atenção se estão querendo, se estão percebendo que eu tenho as coisas que eu tenho, as qualidades que eu tenho. E veja, quando eu sou invejado por alguma qualidade pessoal, isso é um enfraquecimento muito mais forte. Que está querendo um pedaço da minha aprendizagem, está querendo um pedaço que está entranhado em mim, né? Isso é um enfraquecimento muito significativo. Por isso é importante a gente observar e estar constantemente ligado nessa história de o que eu tenho de comportamento que eventualmente está provocando inveja para outras pessoas. Então, como é essa ferramenta? Como que a gente faz para retirar? De certa forma, eu já vim contando ao longo do processo, ao explicar, né? Mas a ferramenta é para retirar a possibilidade de ser invejado e a possibilidade de invejar. Primeiro passo, lista suas principais qualidades, suas principais capacidades e, para cada uma delas, determine uma constante intenção e determinação para que os outros aprendam a ter seus pontos fortes, que aprendam a conseguir aquilo que você consegue. Depois é não ficar prestando atenção, né? Se os outros estão percebendo ou não. Então, tirar essa força de atração. E prestar atenção em como é o seu comportamento e atitude na hora que você está diante das pessoas, que você está se apresentando, que você está convivendo. Porque é esse relembrar que você pode identificar as situações em que você fica prestando atenção, se estão percebendo que você existe, que você tem essas qualidades, ou que você conseguiu aquelas coisas, né? Aqueles feitos. Então, nesta semana, um exercício de identificação e de mudança de forma de se comportar diante daquilo. Porque quando você muda a intenção e para de controlar, então você retira toda a condição de ser invejado e também toda a possibilidade de enfraquecimento. Então, com isso, você muda a intenção e muda toda a atitude. Ok? Então, o exercício dessa semana é a gente todo dia dar uma pensada nisso, gasta alguns minutos nisso, para identificar e eliminar isso. No nosso próximo encontro, eu quero ver de vocês alguns exemplos de cada um, o que conseguiram identificar de possibilidades que tinham de ser invejado e que
a gente está retirando. Imagino que tenha sido até meio chocante, como a Giovana falou originalmente, no começo, e que a gente ia ficar surpreso, porque é o contrário do que a gente normalmente pensa. A culpa que se acha é sempre a culpa de quem é do invejoso, né? E, de verdade, quem provoca tudo é exatamente quem está sendo invejado. Alguma dúvida, comentário? O invejado. Diga, Giovana. Não, é muito interessante esse negócio, né, de você querer provocar inveja no outro e você tá atirando no próprio pé, né? Você está querendo mostrar um carro novo, bonito, né? E aí, no final, o seu carro vai ser batido, né? Né? Você tem perda, né? É isso. Alguém mais teria dúvida, quer fazer algum comentário? Eu vou desativar o telefone. Sofre alguma coisa com ele e tal, e na verdade, quando a gente provoca a inveja no outro, a gente está Quem mais gostaria de falar? A Michele falou que, gente, nunca parei para pensar sobre esse ângulo. Realmente faz todo sentido. Doeu aqui. Risos. Gratidão a todos. Mais comentários? Ninguém ficou chocado? Além da Michele? Quem gostaria de comentar? Milório. Oi, Amadeu. Oi. Então, mais uma vez, né? Mais uma vez confirma tudo que a gente fala, né? Que não existe o outro. Só existe a gente. É que eu ri, porque é muito engraçado que essa semana passada eu estava conversando com o filho de uma amiga que tem 19 anos, ele canta, é muito... Ele quer ser famoso, mas ao mesmo tempo ele não chega no sucesso que ele gostaria, né? E um amigo dele, que ele ajudou a ter sucesso, está hoje no sucesso, né? Uhum. E ele conversando comigo, ele falou, vou fazer terapia com você de sexta-feira, né? Amanhã ele vem fazer terapia comigo. E aí ele virou pra mim e falou, porque eu não aguento mais essa inveja, não aguento mais toda essa inveja que eu tenho. Aí como eu já sabia tudo isso, né? Eu só olhei pra ele e falei, então vai fazer terapia comigo, porque a gente vai conversar sobre isso. E aí quando você falou do tema, eu falei, nossa, amanhã eu vou conversar com ele sobre a inveja. Ai, muito bom, muito bom. Okay. Então tá bom. Se vocês não têm mais comentários, Carmela falou que também nunca tinha pensado nisso. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês e também um aviso, que é o seguinte, a gente armou um esquema que algumas pessoas estão assistindo e tal, de repente tem uma das aulas que eu não consegui assistir. A gente estava falando, bom, como isso vai ser em sequência, tal, você pode assistir na segunda passada. Mas a gente conseguiu armar um esquema agora para poder fornecer o vídeo da aula para ser assistido durante, você tem um prazo aí de 10 a 15 dias para poder ser visto, né? Como isso implica custo, a gente vai repassar R$20 para quando acontecer de você precisar não participar da aula, mas quer assistir a aula depois, tá? Então,
é isso, eu queria comunicar já para vocês que a gente conseguiu resolver isso, que foi até um pouco pedido por vocês, foi pedido... As pessoas estão pedindo. As pessoas estão pedindo para a gente resolver essa questão, porque eu quero assistir, quero aproveitar, quero exercitar, mas não estou em condição hoje, né, porque aconteceu uma outra coisa, eu não vou poder assistir. Então, a gente tem isso, está sendo gravado e vai ser disponibilizado. Então, quando acontecer dessa necessidade com vocês, a gente pode repor, tá bom? Então, agradecendo, amanhã é feriado, tem um feriado maravilhoso, fim de semana maravilhoso. Mesmo sendo feriado, por favor, continua praticando, é cumulativo cada um dos exercícios. E na semana que vem a gente reencontra para um novo assunto, ok? Ok. E até a próxima... Oi, diga, Giovana. Sobre os slides de hoje, sobre esse slide da ferramenta de hoje, você pode disponibilizar uma tarefa, só o slide da tarefa, só para ficar mais claro para eles. Tá ok. Né? Acho que só, não sei, você viu que é melhor. Tá bom. Mas pelo menos esse da tarefa acho que seria legal, porque tem bastante informação ali para a gente praticar. Eu repasso no grupo, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada, bom fim de semana. Obrigada. Adeus, beijo, Giovana. Obrigada. Obrigada. Feliz para todo mundo. Bom fim de semana. Bom feriado. Igualmente. Obrigada. Então, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Amadeu. Obrigada, tchau. Tchau, querido.